Oi, eu sou a Karina do Costurinha e essa é a aula do Short Saia Vera. Esse molde está disponível na loja de modelagens, o link está aqui na descrição desse vídeo. Ele vai do tamanho de 3 meses ao 16 anos. Junto com o molde, você vai receber o tutorial ilustrado com passo a passo da costura, tabela de medidas, plano de corte e todas as informações para imprimir e montar o molde. Então vamos para a aula. Eu já cortei aqui todas as partes do molde e deixei preparado para começar a montagem. Aqui eu estou usando uma tricolina estampada. No material de apoio tem o plano de corte no tecido e presta bastante atenção no corte, porque tem várias partes que são espelhadas. O revel da frente é entretelado. Eu uso entretela de malha fina e prefiro entretelar o tecido antes e depois cortar com molde. Eu cortei também o meu elástico da parte das costas, tem a medida indicada aqui no molde do cos, e cortei também o viés para o acabamento interno. A minha sugestão aqui nesse tutorial é fazer o acabamento com viés, mas você pode fazer com overlock também, se preferir. Vamos começar a costura unindo os ganchos da frente e das costas e fazendo o acabamento com viés. Então, primeiro eu vou costurar unindo o gancho da frente, depois o gancho das costas e depois o acabamento com viés. Vou começar aqui pelo gancho da frente. Direito com direito do tecido juntos, ó, eu deixo o avesso para fora, direito com direito juntos. E vou alinhar desde a cintura até o final do gancho. Alinho certinho, prendo com alfinetes ou com clipes e faço uma costura com margem de 1 centímetro. Aqui eu estou usando um guia para me dar essa margem de 1 centímetro. Faz o retrocesso no início e no final da costura sempre, vai costurando pelo gancho todo com margem de 1 centímetro. E vou unir agora o gancho das costas. Também a mesma coisa, margem de 1 centímetro, vai da cintura até o final do gancho. Aqui os ganchos unidos. E a gente vai fazer o acabamento com o viés. Você vai deixar o viés aqui voltado com o direito para baixo do tecido, e esse viés vai abraçar essa borda que está sem acabamento aqui, para dar o acabamento nessa borda do gancho. Então, primeiro, vou posicionar esse viés aqui, na beiradinha do tecido, e vou costurar com uma margem de mais ou menos meio centímetro, um pezinho da máquina, mais ou menos. Eu vou costurando esse viés até o final do gancho, com essa margem. Essa margem tem que ser menor do que a margem de costura que a gente fez anteriormente. Eu vou até o final, corto o excesso de viés, e agora com o ferro eu passo ele afastado dos shorts. E agora eu dobro esse viés até encontrar a beiradinha do gancho e novamente depois tampando a costura anterior que a gente fez. Ela vai ficar bem em cima da linha de costura anterior. E vou dobrando em pequenos trechos, não adianta ir puxando, senão o viés vai ficar todo retorcido. Você dobra um trecho, prende assim com os dedos e vai costurando, prendendo o viés na borda sem acabamento. É aqui como tem que ficar. Fica bem acabadinho por dentro, fica bem legal. Já fiz na frente e nas costas. Agora eu preciso montar a saia que vai por cima dos shorts. Antes de unir a saia, eu vou ter que fazer as 2 tiras de amarração da saia. Uma vai na saia, a outra vai no corpo dos shorts. Essas tiras a gente vai juntar direito, a gente vai fazer uma de cada vez, tá? Direito com direito do tecido, dobra ela ao meio assim no sentido do comprimento, e eu vou unir essa borda maior e uma das bordas menores, com margem de 1 centímetro. Essa tira aqui que eu fiz no molde é um tamanho sugerido, você pode fazer uma tira maior, dar um laço, esse daqui é só uma sugestão. Uni uma das bordas maiores e uma das menores. Vou cortar o excesso de tecido, para a gente conseguir virar e ficar uma tira bonita, bem assentadinha. Eu reviro ela para o lado direito. Aqui eu estou usando um palito, ela é pequenininha, então dá para a gente revirar usando um palito, um hashi mesmo. E agora lá no ferro de passar, eu vou deixar essa tira bem assentadinha, eu vou acertando, abrindo a costura, passando bem com ferro, para ela ficar bem achatadinha. Eu vou fazer o mesmo para montar a outra tira.
Aqui no molde da saia, você vai conseguir perceber essa parte mais abaulada aqui é a lateral. Essa parte mais reta que tem o bico é a parte do centro da saia. É nessa que a gente vai colocar a tira para amarração. Então eu vou medir aqui de cima da cintura, eu vou medir 1 centímetro, fazer um risquinho e vou encaixar aqui a tira com a borda solta aqui, a borda que está sem acabamento voltada aqui para margem de costura, e vou prender. Ela fica a 1 centímetro lá de cima da cintura. E aí, direito com direito do tecido, eu vou encaixar a outra parte da saia. E vou alinhar aqui a lateral, embaixo, tudo alinhadinho. E vou costurar unindo todas as bordas, menos a lateral, porque a lateral a gente vai unir com o short. Então, eu não preciso, nesse momento, costurar. Eu vou costurar a cintura, a parte interna e a parte de baixo da barra. Sempre com a margem de 1 centímetro, eu vou começar costurando essa parte interna aqui da saia, que vai no meio dos shorts. E agora a parte de baixo. E a parte da cintura. Aqui eu tenho que prestar atenção que a linha de costura tem que passar bem do ladinho da tira, ela não passa em cima da tira de amarração, ela passa bem do ladinho, para a tira ficar bem na pontinha da saia. Na hora que a gente revirar para o lado direito. Corto as bordinhas, as pontas, para diminuir o volume e a gente conseguir ter um canto bonito na saia. E agora eu viro tudo para o lado direito do tecido. Aqui como tem que ficar, ó. A tira fica bem certinha lá em cima, sem tecido sobrando. Posso acertar essas pontinhas com a pinça. Vou lá para o ferro, abro a costura e passo essa dobra, vinco bem com o ferro. Essa saia não vai receber pesponto, nada, então a gente precisa fincar bem o tecido com ferro para deixá-la bem plana, bem certinha. O próximo passo agora é encaixar o revel da frente na parte da frente dos shorts. Aqui eu tenho o revel e a parte da frente. O revel, primeiro eu preciso fazer uma barrinha nessa parte de baixo aqui, já está entretelado, está prontinho para aplicar. Essa parte de baixo dele, não a parte da cintura, a parte de baixo, que é essa curva maior, a gente vai fazer uma barra bem fininha. Aqui eu estou dobrando meio centímetro no ferro. Como ela está entretelada, vai ser fácil marcar essa barrinha. Costurei aqui meio centímetro, prendendo essa dobra. E agora eu dobro novamente e costuro, fazendo uma bainha bem fininha, quase uma bainha lenço. Pronto, ela já está com acabamento aqui na parte de baixo. Agora eu vou encaixar ela lá na cintura do short. Direito com direito do tecido juntos. Antes eu preciso marcar o centro aqui desse revel frente, para a gente encaixar ele bem certinho. Eu encaixo o centro do revel frente aqui com a frente do short, a costura. Prendo com alfinete, direito com direito do tecido. E vou unir pela cintura agora com a margem de 1 centímetro. A nossa margem normal de 1 centímetro de costura. E agora eu vou fazer uma costura de peso para prender a margem de costura no revel, para ajudar ele a posicionar ele, na verdade, para o avesso do tecido, para ele ficar para o avesso do tecido. Esse revel, ele não vai ficar visível na parte da frente, ele fica todo para o avesso dos shorts. Então eu faço uma costura aqui, prendendo a margem de costura lá no revel, ó, e vai ajudar a manter ele para dentro dos shorts. E agora com o revel já lá na cintura do shorts, eu consigo prosseguir aqui com a montagem da saia e da outra tira. Eu vou colocar a saia aqui, alinhando a lateral com a frente do shorts. Tá vendo que ele fica bem abaixo do revel e ele fica com um espaço aqui embaixo, que é onde a gente vai fazer a barra do short, tá certo? Isso tem que ter um espaço de 2 centímetros. A outra tira do outro lado fica alinhada bem abaixo do revel. Então, a saia e a outra tira começam bem a hora que termina o revel, e nesse momento eu vou costurar só para manter a posição. Eu posso costurar com uma margem menor que 1 centímetro, para manter a posição dessas partes.
E aqui como tem que ficar, ela começa lá no revéu e deixa um espaço de 2 centímetros embaixo para a barra dos shorts. Agora a gente vai montar a parte das costas dos shorts. Eu deixo a parte das costas do short com o avesso para cima e sobre ele eu vou colocar o cos com o direito para baixo. Marquei o centro aqui do cos das costas, vou deixar ele com o direito para baixo e alinhar pelo centro e pelas laterais. E é a mesma coisa, margem de costura de 1 centímetro, vou unir o cos aos shorts aqui pela cintura. Aqui no ferro eu vou passar o cos para cima, na direção da margem. Na outra borda do cos, eu vou dobrar uma margem de 1 centímetro, passar bem com o ferro, deixar bem marcadinha, dobrar o cos aqui ao meio, fazendo ele encontrar a outra costura que a gente fez anteriormente, para prender o cos, ó. Ele fica bem em cima dessa costura. É assim que tem que ficar. Vou prender com alfinetes para me ajudar aqui, para não sair do lugar. E eu vou costurar aqui pelo direito, prendendo o cos, fechando esse cos, né. E vai ficar assim. Agora eu vou passar o meu elástico. Aqui eu estou usando um passador de elástico, eu prendo uma das pontas do elástico, o elástico já está cortado na medida da tabela. E eu vou passando o elástico por esse canal aqui do cos, bem devagar, com cuidado para ele não torcer, deixando ele bem retinho. Prendo uma das pontas para não escapar lá para dentro. E vou até sair aqui o elástico novamente. E prendo a pontinha também, para ele não entrar todo no canal. Agora eu vou unir frente e costas dos shorts. Deixo a parte da frente com o direito do tecido para cima. Jogo essas tirinhas aqui para dentro para a gente não pegar por engano nas costuras. As costas eu deixo o direito do tecido para baixo, a direito com direito do tecido. E vou alinhar pelas laterais, ó, presta atenção aqui, que o revel da frente, ele não entra na costura agora, ele vai ficar solto ainda, porque a gente vai usar ele para dar o acabamento nessa beiradinha. Então a gente começa costurando, começa encaixando aqui a partir do revel, tá? E encaixa até lá embaixo na barra. Eu vou costurar com uma margem de 1 centímetro. Eu vou costurando por toda a lateral até chegar aqui no começo do revel. Ele não pode pegar o revel, essa costura, tá? Ela vai até a hora que começa o revel mesmo. Assim que a gente vai fazer o acabamento depois, tá vendo? Depois a gente vai prender esse revel aqui para fazer o acabamento. Fiz dos 2 lados e agora eu vou colocar o viés de acabamento. O viés, ele não precisa ir até o topo aqui, eu deixo mais ou menos uns 2,5 cm a partir do final aqui da barra, porque a barra vai tampar, né, esse finalzinho, e ali em cima eu vou até a metade do cos das costas, mais ou menos, ó. Posso prender o viés nesse trecho que o acabamento vai tampar depois. É a barra também. Agora, para o acabamento aqui em cima, eu vou dobrar, eu vou tombar esse revel sobre o cos das costas, ó, eu tô tombando o revel da frente sobre o cos das costas, com a margem de costura tudo para cá, e vou fazer uma costura de 1 centímetro na borda, a nossa mesma margem de costura, prendendo o revel aqui. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar embolada essa costura, porque essa parte vai ficar na cintura e vai ficar bem visível. Então eu venho aqui, encaixo bem. Se você quiser até passar essas margens de costura para elas ficarem bem assentadas, vai ficar mais fácil. Dobro aqui de novo do outro lado e costuro com uma margem de 1 centímetro. Aqui a hora que a gente revirar para o direito, ó, ela vai dar o acabamento na cintura e vai ficar perfeito aqui. Tá vendo? O revel fica pro lado de dentro dos shorts. Tudo certinho.
Aqui você ajeita com a mão essas costuras, passa com o ferro para ficar bem assentado. E antes de terminar esse acabamento e prender aqui o revel para o lado do avesso, vamos para o ferro de passar para deixar tudo alinhado e assentado. A gente tem que passar esse revel, passar essas margens de costura e deixar ele bem assentadinho aqui para o lado do avesso. Então passa bem aqui. E agora eu vou prender o revel na margem de costura aqui nesse viés, tá? Isso daqui é meio chatinho de costurar, mas vale a pena a gente prender. Você pode prender com pontos à mão também, se você preferir, mas na máquina é fácil fazer também. Você vem, tá vendo? Eu tô prendendo o revel na margem de costura só, não tô prendendo no short da frente, na parte visível, né? Eu tô prendendo só nas margens de costura. Eu prendo no centro, nas bordas. Você pode fazer alguns pontos à mão também no meio, se você quiser, mas só assim o revel já fica preso. E agora falta unir os entrepernas, direito com direito do tecido, da mesma maneira que a gente fez nas outras costuras, direito com direito do tecido. Eu deixo alinhadinho aqui a costura dos ganchos, coloco uma costura para cada lado para a gente diminuir o volume aqui nessa área, prendo aqui com os clipes e vou costurar com margem de 1 centímetro. E o acabamento aqui é a mesma maneira que a gente fez com gancho nas laterais. A gente vai deixar mais ou menos uns 2,5 aqui na barra, para diminuir o volume dessa barra. E prendo o viés aqui nessa área interna. Já está com acabamento. E falta agora só fazer a barra. A barra são 2 viras de 1 centímetro. Primeiro eu viro 1 centímetro, passo com ferro. Depois viro mais 1 centímetro e passo novamente com ferro. Presta atenção aqui na boca dos shorts, na perninha onde a gente tem o encaixe da saia. A costura ela começa e termina na saia, ela não passa por cima, tá? Dessa abinha da saia. Então a gente só prende a barra agora. Então, eu vou prendendo aqui bem pela beiradinha, por toda a volta da boca da perninha do short. Aqui como tem que ficar. Do outro lado, olha como eu tenho que fazer. Eu não posso costurar por cima da aba, então eu jogo essa aba, né, da saia para trás e começo a costura a partir dela. Eu começo bem aqui na linha da lateral. E começo aqui e venho prendendo a boca do short. Até chegar novamente na lateral. Aqui eu jogo a saia para o outro lado. Aqui a saia tá solta. Ela não vai ser pega aqui embaixo da costura, tá vendo? Ela começa e termina ali sem pegar a saia. E eu vou até a linha da lateral agora. E pronto, a barra tá feita. Agora eu vou rebater esse elástico. Você pode rebater com linhas horizontais ou verticais aqui no centro, só para manter o elástico no lugar nos shorts, né? Para ele não torcer conforme o uso ou a lavagem dos shorts. Para rebater, eu gosto de deixar um ponto maior na máquina. Eu ajeito esse elástico bem dentro do cos, puxo o cos, tá vendo? E vou rebatendo o elástico. Eu não posso, eu tenho que costurar esticando esse elástico, senão ele vai perder a elasticidade. Eu puxo e vou costurando por pequenos trechos, assim. Até chegar aqui no final do cos. Você pode fazer uma linha de costura, duas, o que você preferir. E assim você mantém a elasticidade. E o short está pronto. É muito fácil de fazer esses shorts, é muito fácil de costurar. Você pode também fazer, como eu disse, umas tiras maiores e fazer um laço, ou usar alguma presilha para prender, alguma outra maneira. Tá prontinho o nosso short saia.
E lembrando que o link para o molde está aqui na descrição desse vídeo, e se você costurar, me marca no Instagram também para eu ver o que você costurou com os meus moldes. Até a próxima aula.